Sou Sang-si Baigeoleum, da Senseu Siu. Atualmente, os Estados Unidos estão polarizados e parecem estar se dividindo. Nessa situação, o presidente americano, Donald Trump, está ameaçando invocar a lei de insurreição, que é praticamente uma lei marcial na sociedade. Hoje, vamos analisar a situação dos Estados Unidos. Em cidades como Chicago e Portland, grandes protestos ocorrem continuamente. Protestos contra a repressão à imigração. Nessas regiões de forte apoio ao Partido Democrata, o presidente Teoreompeu enviou tropas militares. Em 27 de setembro, o presidente Teoreompeu afirmou que o Serviço de Imigração e Alfândega de Portland estava sob ataque de radicais de esquerda e anunciou o envio imediato de 200 soldados da Guarda Nacional Estadual. Em Chicago, a Guarda Nacional já chegou aos arredores da cidade e está estacionada no centro de treinamento da Reserva do Exército dos Estados Unidos da América, localizado em uma igreja de Chicago. Eles aguardam a ordem de mobilização. Uma instituição que se opôs ao presidente Teoreompeu surgiu: o Tribunal Federal dos Estados Unidos da América. O Tribunal Federal dos Estados Unidos impediu 2 vezes o plano do presidente Teoreompeu de enviar a Guarda Nacional para Portland. O Tribunal dos Estados Unidos da América realizou uma rara audiência de emergência por telefone num domingo. Determinou que nenhuma Guarda Nacional seria enviada ao Oregon. O Tribunal dos Estados Unidos afirmou que não houve nenhuma situação de emergência no estado de Oregon e que não foram encontradas justificativas legais ou necessidade para o envio das Forças Armadas, criticando duramente as ações do governo federal. O presidente Trump respondeu a isso durante uma entrevista com repórteres, referindo-se a Portland como uma rebelião, dizendo que, como há muitos crimes acontecendo em Portland, deve ser considerado uma rebelião. Ele também declarou que iria invocar a lei da insurreição. Vamos dar uma olhada mais detalhada nessa lei. Como mencionei antes, a lei da insurreição é uma espécie de lei marcial na sociedade. Essa lei de 1807 permite ao presidente mobilizar as forças armadas contra cidadãos. À primeira vista, parece restaurar a ordem, mas na verdade, permite ao presidente decretar lei marcial quase a qualquer momento. O artigo inicial da lei permite que um estado peça ajuda federal se não conseguir conter um motim ou rebelião. Se o governador ou a Assembleia Estadual solicitarem, o presidente pode enviar as Forças Armadas. Durante os distúrbios de Los Angeles, em 1992, o presidente Bush pai enviou a Guarda Nacional e Forças Federais a pedido do governador da Califórnia. Mas o verdadeiro problema começa a partir do segundo artigo. Inclui uma cláusula que permite ao presidente enviar tropas por conta própria, mesmo sem o pedido do governo estadual. A lei está escrita assim: se ocorrerem rebelião, violência, associações ilegais ou conspirações dentro do Estado, tornando impossível a aplicação da lei federal, ou se isso violar os direitos constitucionais dos cidadãos e as autoridades estaduais não protegerem ou não quiserem proteger esses direitos, o presidente pode usar as Forças Armadas. A lei não prevê mecanismo de verificação ou controle dessa decisão, nem exige aprovação do Congresso ou consentimento do governo estadual. Quando o presidente diz ser impossível aplicar a lei, as Forças Armadas podem ser acionadas. O mais chocante é a amplitude dessa cláusula. Se interpretado literalmente, até 2 pessoas conspirando para violar a lei federal podem acionar a lei da insurreição. Se o presidente considerar isso insurreição, poderá enviar as Forças Armadas. É nisso que Teoreompeu está focado agora. Ele chama os protestos anti-governo em cidades como Poteu-Raindeu, Chicago e Los Angeles de distúrbios de insurreição. Governadores são contra enviar tropas, mas Teoreompeu afirmou: se o Estado não proteger os cidadãos, ele mesmo o fará. Isso indica uma intervenção militar pela lei de insurreição, que o presidente Teoreompeu já cogitou antes. Desta vez, análises apontam grande chance dele emitir a ordem. O problema é que, uma vez invocada a lei, é difícil reverter. A intervenção militar só acaba se o presidente revogar por ordem própria. Para o Congresso conter isso, seria necessário aprovar uma nova lei. Mas esse processo leva muito tempo e não é fácil politicamente. Como o Partido Republicano tem maioria, é difícil aprovar projetos de lei ou resoluções. Protestos seguem ocorrendo em Chicago e Portland. Em 4 de outubro, um agente federal em operação de imigração no sudoeste de Chicago atirou e feriu um motorista cidadão americano. Como resultado, os protestos em torno das operações de imigração também estão se espalhando, com centenas e até milhares de cidadãos participando das manifestações. Manifestantes gritaram com agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos da América e bloquearam seus veículos. Eles ergueram bandeiras do México e dos Estados Unidos da América, gritando para o Serviço de Imigração e Alfândega sair do bairro. O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos da América, junto com a polícia, tentou dispersar os manifestantes usando gás lacrimogêneo e outros dispositivos. Neste momento, as situações em Chicago e Portland lembram literalmente um campo de batalha. O som de gás lacrimogêneo e sirenes continua dia e noite. O local está completamente tomado por uma atmosfera de tensão. Mas o problema maior é justamente o conflito político.
O prefeito de Chicago, Brandon Johnson, e o governador de Illinois, J.B. Pritzker, criticaram o governo Trump por transformar a cidade em um campo de batalha. Do ponto de vista do governo local, o governo federal está tirando o direito de controlar suas próprias cidades. Por outro lado, o governo federal afirma que o problema é causado pelos governos locais. O secretário do Departamento de Segurança Interna, NOMI, afirmou que os governos de Chicago e Portland liberam criminosos e mentem sobre a situação. Ele disse que líderes que mentem conscientemente devem ser responsabilizados. A declaração foi um choque político para os governos locais. Ele afirmou que, após a chegada da Guarda Nacional, os cidadãos se sentiram mais seguros, justificando a intervenção militar. Segundo o governo federal, a intervenção militar atual é inevitável para manter a ordem pública. No entanto, a opinião pública nos Estados Unidos está completamente dividida em relação a essa situação. Enquanto os apoiadores do Partido Republicano consideram a decisão uma medida forte para restabelecer a ordem, os democratas e os progressistas criticam, dizendo que isso representa uma ameaça clara à democracia. No entanto, o presidente Trump não pretende parar por aqui. Pelo contrário, ele está se preparando para recorrer a um poder ainda maior, chamado Lei da Insurreição. A Lei da Insurreição é uma lei que pode ser interpretada de forma muito ampla. Se o presidente quiser, ele passa a ter base legal para enviar tropas para qualquer lugar, a qualquer momento. Por isso, essa lei é considerada tão perigosa que existe até um ditado dizendo que ela pode ser usada de qualquer jeito, dependendo da intenção de quem a aplica. O presidente Trump já enviou ou considera enviar tropas para pelo menos 10 cidades, como Baltimore, Memphis, Washington, Distrito de Colômbia, Nova Orleans, Oakland, São Francisco e Los Angeles. Essas cidades têm em comum o forte apoio ao Partido Democrata. Ou seja, estão enviando tropas apenas para cidades onde a oposição política é forte. Isso não pode ser visto apenas como uma questão de segurança pública, mas também como uma mensagem política. O presidente Trump está enfatizando a imagem de que ele pode controlar a situação e que mesmo com oposição, ele vai impor a ordem. Ele mostra o poder do governo federal a prefeitos e governadores do Partido Democrata. Se isso continuar, o conflito entre governo central e locais vai aumentar. Se o governo federal enviar as Forças Armadas, os governos locais vão protestar dizendo que isso viola a liberdade dos cidadãos. Esses protestos podem se transformar em manifestações, e se as manifestações crescerem, é provável que o exército seja enviado novamente, criando um ciclo repetitivo. Atualmente, os Estados Unidos estão no meio de uma guerra política, não de uma guerra real. Quando o presidente Trump invocar a Lei da Insurreição, a questão mudará de reprimir protestos para quem controla a soberania dos Estados Unidos da América. O desfecho pode ser o teste dos limites da resistência da democracia americana. O presidente Trump usar a Lei da Insurreição não é só para reprimir protestos, mas envolve um cálculo político sofisticado. Vemos a consolidação da base de apoio. O núcleo dos apoiadores do Trump prioriza ordem e liderança forte. Quanto maior o caos, quanto mais incêndios nas ruas e quanto mais intensos os protestos, mais eles desejam um líder firme. O presidente Trump entende perfeitamente essa mentalidade. Por isso, ele usa intencionalmente palavras como anarquia, rebelião e guerra civil para criar um senso de crise entre o povo e consolidar a imagem de que ele é quem vai restaurar a ordem em meio a essa crise. Dessa forma, a base de apoio do presidente Trump se torna ainda mais unida e cria um grupo de apoiadores fiéis como concreto. Atualmente, os Estados Unidos estão tão polarizados que não é exagero dizer que a sociedade está dividida pela política. Em seguida, vem a disputa de narrativas políticas. Se os protestos forem definidos não como um simples movimento civil, mas como um motim ou rebelião, a partir desse momento, a oposição perde sua legitimidade. Tanto legal quanto moralmente, eles são rotulados como forças que se opõem ao Estado. Não importa se aquilo realmente acontece em tempos de paz ou não. Quando um enquadramento é imposto, as pessoas passam a ver a situação conforme ele, sem notar quando isso começou. Então, mesmo que o presidente envie as Forças Armadas, isso recebe o nome de repressão, e o lado oposto acaba sendo rotulado como uma força que perturba o país. Esse tipo de enquadramento faz a opinião pública apoiar Trump rapidamente e permite testar limites institucionais. Como a Lei da Insurreição é muito aberta a interpretações, o presidente Trump também tem a intenção de testar até onde pode empurrar esses limites. Mesmo que não mobilize de fato as Forças Armadas, ele está experimentando até onde o poder do Executivo pode alcançar por meio de declarações e processos de conhecimento. Se esses precedentes crescerem, o poder presidencial aumentará no futuro. Se a cláusula ambígua não mudar, o presidente Trump seguirá pressionando e invocando a lei de insurreição, apesar da proibição temporária do tribunal. Esses cálculos mostram que o presidente Trump está tentando criar uma situação favorável para si. Claro, esses cálculos também envolvem grandes riscos. Se militares se politizarem, judiciário intervir e comunidade internacional criticar, o poder do presidente Trump pode ser abalado. No final das contas, isso é uma aposta cuidadosamente calculada. O presidente usa politicamente uma lei perigosa para mostrar força e unir sua base. O problema é que, quanto mais isso seguir, maior o risco dos Estados Unidos da América chegarem a um ponto irreversível pela polarização extrema. O que vocês acham da situação atual dos Estados Unidos? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado.